graça e a paz do Senhor Jesus sejam contigo todos e tudo que você tem colocado diante da presença de Deus. Eu, Evangelista Carol, e em nosso canal Viva a Vida em Cristo, aqui estamos dando sequência ao estudo do livro de Ruth e hoje ficaremos no capítulo 4. Ruth, uma mulher que demonstrou força, coragem, respeito, superação, determinação e crença no Deus da sua sogra, no Deus de seu esposo falecido, seu cunhado, seu sogro, e mesmo sendo moabita, passou a ser admirada em Belém, visto o seu caráter e a sua conduta. Bem, o livro de Ruth, em seu capítulo 3, começa: Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz. Por que aos pés de Boaz? Seria uma forma de, descobrindo os pés, despertar aquele homem. A Bíblia ela relata que eles não tiveram relações íntimas. Contudo, houve um diálogo entre ambos, no qual Boaz prometeu casar-se com ela. O capítulo 3 começa assim: E disse-lhe Noemi, a sogra de Ruth: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ou seja, Noemi estava preocupada com Ruth, da mesma maneira em que Ruth preocupava-se com a Noemi. Noemi, uma pessoa já de idade avançada, que havia sepultado seu esposo e seus 2 filhos, saiu da sua casa, do meio da sua parentela em Belém, devido à fome, foi morar em Moabe, uma cidade na qual ela e a sua família eram estrangeiros, e ali os seus filhos constituíram família com Orfa e Ruth. De maneira que Orfa voltou para a casa dos seus pais e Ruth falou para ela. Capítulos anteriores, estou recapitulando: O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. E ali Ruth não tinha dimensão do quão abençoada ela seria e faria parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo, que veremos um pouco mais à frente. Bem, no mesmo capítulo 3, versículo 3, a sua sogra orientou-a, dizendo: Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas melhores vestes, e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, ou seja, não tenha intimidade com ele, não deixe que ele te veja, até que tenha ele acabado de comer e de beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar que ele se deitar, ou seja, observe-o. Então entre e descubra os pés, a fim de despertá-lo. E deite-se, e ele saberá o que deves fazer. E assim sucedeu. Bem, Noemi, ao saber de Ruth, o quão ela foi abençoada pelo próprio Boaz em seu campo, percebeu a bondade de Deus. E aquela mesma Noemi que antes falou para os seus conterrâneos que não a chamassem mais de Noemi, sim de Mara, pois ela estava amargurada de alma, ela passou a ser consolada pelo próprio Deus, e ali foi gerada uma esperança de redenção. E no versículo 3 nós observamos que ela orientou a sua nora a vestir-se com a sua melhor roupa. Ela disse, e aqui nós podemos observar que Ruth se manteve respeitosa, chegou perto de mansinho, mas não teve, repito, intimidade com Boaz. Além do mais, ela estava sob a orientação da sua sogra. Bem, se ao vê-la no campo, e uma mulher que vai trabalhar no campo, numa colheita, ela não vai bem arrumada, ela não vai com a sua melhor veste, com seu melhor perfume. Boaz já havia, de certa forma, tido a sua atenção despertada por ela, a ponto de perguntar aos seus segadores quem era aquela mulher. Imagine ela com a sua melhor roupa, cheirosa, bem vestida, a ponto de despertar ainda mais o desejo daquele homem, de maneira que ele prometeu casar-se com ela. No mesmo capítulo 3, nos versículos 8 ao 11, aqui nós vemos: E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. Por que ele se estremeceu? Isso não era costumês, não era costume daquele tempo. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou eu, tua serva Ruth. Estende, pois,
a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Porque aqui Ruth solicitou que ele estendesse a capa sobre ela. A capa ela tem vários significados. A capa significa unção, a capa significa proteção. E aqui ela estava pedindo a ele proteção, resgate, remissão. E ela, em outras palavras, pediu para que ele a honrasse. E o versículo 10 disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, porque minha filha, sinal de respeito, de maneira que ele era mais velho do que ela. E ele disse: Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após de nenhum jovem foste, quer pobre ou quer rico. Ele quis dizer para ela que ela poderia ter ido atrás de um outro homem que fosse ainda mais jovem. Todavia ela foi deitar-se, despertar e solicitar que ele a cobrisse com a sua capa. E ela ainda disse: Tu és o remidor. Versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas, ou seja, minha irmã, meu irmão, não tenha medo. Tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Então fica a pergunta para ti. Não me responda, meu irmão e minha irmã. Faça uma introspecção. Todos ao seu redor sabem que tu és um homem, tu és uma mulher virtuosa? Você tem dado testemunho de Deus em sua vida? Porque Ruth, mesmo sendo moabita e mesmo seu povo não servindo ao Deus que era de Noemi, ela demonstrou um testemunho que muitas mulheres, mesmo sendo israelitas, não tinham testemunho bondoso a dar. Ela foi respeitosa, ela pediu que aquele homem a resgatasse, que a cobrisse com a capa, ela o despertou a deitar nos seus pés, mas ela se manteve ali íntegra. E ele prometeu para aquela mulher de que ele casaria-se com ela. E ainda deixou um adjetivo, afirmando que ela era uma mulher virtuosa. Bem, vimos no versículo 14 que deixa ainda mais óbvio que não houve toques, não houve intimidade. Naquele encontro a Bíblia relata que ela estava perfumada, banhada, com sua melhor roupa, ou seja, numa posição de princesa. Até então ele a conhecia numa posição de serva. E como é que as pessoas têm te conhecido, homem e mulher? Numa posição de príncipe, de princesa, de filhos e filhas do Rei da Glória, ou de subserviência? E aí a necessidade de nós cuidarmos do nosso corpo, alma e espírito, visto que o nosso Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, mediante a sua completude torna-se um. E nós somos corpo, alma e espírito e somos um. Então é preciso zelarmos por esse corpo também, porque infelizmente a sociedade ela nos julga a priori pelas nossas vestes e depois pelo nosso comportamento. Antes ele havia visto na condição de serva, aqui ele estava vendo-a na condição de princesa. Versículo 18. Noemi teve a certeza de que ele seria o remidor. Ruth seguiu as orientações da sua sogra e elas foram guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Por quem você tem sido guiada? Por quem você tem sido guiado? Pela voz do Espírito Santo de Deus? Por vozes estranhas? Ou por vozes de homens e mulheres que querem te desvirtuar? E no versículo 18, então disse Noemi, a sua sogra, a Ruth: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará, até que te conclua hoje este negócio. Que negócio? Boaz, num diálogo que estabeleceu com Ruth, ele falou para ela que ele queria ser o seu remidor. Todavia, havia um outro da mesma linhagem, da mesma família, e ele iria conversar com esse homem. Todavia, o anseio dele era tornar-se o remidor de Ruth. Então, Jesus, ele é o nosso remidor, e que sejamos guiados pela voz do Espírito Santo de Deus. Bem, amanhã daremos continuidade e finalizaremos o capítulo 4 do livro de Ruth. Esteja junto conosco, cele aí no seu amém. Se essa palavra serviu
ao seu coração, ao seu entendimento, se acrescentou, porque a palavra de Deus é uma palavra viva e à medida em que nós a lemos, quanto mais a lemos, nós a interpretamos de maneiras diferentes, porque é uma palavra rema. E em cada instante Deus quer nos trazer novidade de vida. E até mesmo Noemi, que pediu que a chamassem de Mara, de amarga, ela passou a ter esperança, porque Deus conhece o fim antes do início. E através da linhagem de Ruth vem a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Esteja conosco amanhã e saberá ainda mais desta linda, ungida e abençoada história. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todos os males, que a sua mente seja submetida à mente de Cristo, que o seu coração esteja aberto para que Jesus adentre, limpe-se e more contigo, que você não seja a visitação do Espírito Santo, mas seja o templo do Espírito Santo de Deus. E que você creia, assim como Boaz foi o remidor, Jesus Cristo foi o nosso resgatador e Ele é o nosso remidor. Viva a vida em Cristo.